Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do FolhaCast. Hoje estou recebendo aqui nos estúdios da Folha de Londrina o secretário Guto Silva, de Cidades, e a gente vai discutir algumas obras que estão sendo realizadas aqui em Londrina e na nossa região e alguns projetos do governo do estado dentro dessa área de infraestrutura, de desenvolvimento urbano. Guto, seja muito bem-vindo à Folha de Londrina. Muito obrigado, uma alegria poder estar aqui no FolhaCast, né? Nesse novo formato, Douglas, podendo trazer informações do estado, podendo falar um pouquinho de futuro e de uma série de obras e investimentos que já estão ocorrendo no Paraná, que tem esse caráter de transformar a vida de muita gente. E agora na Secretaria das Cidades, né, que é essa que faz a relação direta com os prefeitos, com os municípios, essa possibilidade de poder, juntamente, nesse trabalho integrado, poder tirar muitos sonhos do papel. Como o senhor disse, é uma das secretarias mais importantes, né, justamente porque acaba percorrendo o estado, acaba tendo, digamos assim, a caneta para liberar muitas obras importantes. O que a gente tem aqui para a nossa região e, claro, como que tem sido essas visitas que o senhor tem feito, secretário? Bom, a Secretaria das Cidades, eu brinco que ela é de foguete e alfinete, porque ele trata todas as questões do município, seja uma troca de iluminação LED, um recape asfáltico, um asfalto novo, galeria pluvial, uma capela mortuária, uma construção de creche, uma reforma em posto de saúde. Tudo passa pela Secretaria das Cidades, é lá que nós temos um corpo de engenheiros e técnicos do governo do estado, e é uma secretaria que depende muito também da relação com as prefeituras, que muitas vezes nós repassamos os recursos, mas os projetos são construídos pelas prefeituras, avaliados pela secretaria, e depois nós repassamos os recursos para que o município possa fazer a licitação. Então é necessário esse alinhamento, essa sincronização, né, do corpo técnico da prefeitura com o governo do estado, para que o recurso que está depositado no caixa do estado consiga ser executado e transformado de verdade em ações em benefício da população. Aqui na região de Londrina nós temos obras em todos os municípios. Todos os municípios ou tem recape asfáltico, ou tem um posto de saúde novo, ou tem uma galeria, tem obras em todas as cidades, e isso é muito bom por vários fatores, mas eu destaco dois. Primeiro, essa indústria da construção civil de obras é uma indústria de geração de empregos muito forte. Então, um pavimento asfáltico, uma rodovia, qualquer obra de infraestrutura realizada no município, ele movimenta a economia local, emprega gente, consome mais o restaurante, o supermercado, ele gira a economia que nos interessa muito para que o Paraná possa continuar esse ritmo de crescimento. E, por outro lado, é o benefício para o cidadão, né? Aquele impacto no dia a dia das pessoas que querem ter uma vida melhor, querem cidades melhores. Essas cidades do Paraná que mudam um pouco de configuração, Douglas, porque nosso Paraná envelheceu. O Paraná passa a ter em 10 anos mais idosos que crianças e jovens. E o último censo do IBGE nos apontou um caminho curioso. As cidades pequenas encolhendo um pouquinho e as cidades grandes, ou cidades polo como Londrina, ampliando o seu tamanho. E vem mais demanda, quando vem mais gente, precisa mais creche, mais viaduto, mais trincheira. Então os desafios de uma cidade importante como Londrina são maiores porque houve um adensamento populacional. Então tudo isso a gente pensa, planeja, organiza, né? Avança com os municípios e assim, tem programas importantes. Eu vou destacar alguns programas aqui da Secretaria. Um deles é o Asfalto Novo Vida Nova, que é poder levar a pavimentação asfáltica a todas as cidades do Paraná. O que é pavimentação asfáltica? Além do asfalto, a gente faz o passeio, calçada, iluminação de LED para iluminar os caminhos do município e todas elas com galeria pluvial para poder garantir o escoamento das águas, senão deteriora o pavimento em 2, 3 anos, não tem mais asfalto. Então é obra de primeiro mundo, obra boa. E assim, quando a gente vive numa cidade mais urbanizada, a gente acha que todo mundo está já no asfalto, e não é uma realidade. Então o nosso diagnóstico apresentou que quanto menor a cidade, muitas vezes tem mais dificuldade de caixa para fazer essa urbanização. Quando a gente vai para a periferia da cidade, principalmente, é quando essas dificuldades são mais evidentes, né? Exatamente. Então fica muito nítido nas periferias das grandes cidades e nas cidades pequenas essa questão histórica. Então, esse programa tem avançado muito. Nós já estamos finalizando as cidades até 10 mil habitantes. De 10 mil a 20 mil já estamos correndo forte. Já estamos chegando agora de 50 a 100 mil, né? Que é o início das obras. E a partir de junho vamos lançar 100 mil mais, onde Londrina e as cidades com mais de 100 mil habitantes aqui da região também serão contempladas. E o objetivo é isso, é tirar a população da lama, da poeira. Nós não queremos mais uma criança envergonhada tendo que colocar saquinho plástico no tênis para não sujar os pés num dia de chuva. Então essa realidade não combina com o Paraná, esse estado forte, pungente, mas que precisa desse processo de urbanização ajustado para garantir qualidade de vida das pessoas. Aqui em Londrina, todo mundo vai lembrar da nossa da Geada Negra, né?
que remodelou toda a economia do Paraná, onde Guajara dizimou os cafezais aqui do norte do Paraná, especialmente, e nós tivemos um fluxo migratório em função da falta de emprego, de oportunidade, para outros lugares. Muita gente foi para São Paulo, muita gente foi para outras cidades. Londrina acabou recebendo esse fluxo das cidades aqui do entorno, que não tinham mais emprego em função dessa catástrofe na época. E aí o Paraná inicia um novo ciclo de industrialização e urbanização por necessidade. Mas o que acontece? Nas cidades pequenas, nós não queremos que um cidadão aqui de Itamarana, aqui pertinho de Londrina, venha para Londrina para trabalhar, para estudar. A gente quer que ele fique em Itamarana. Agora, se tiver emprego em Itamarana, e se tiver uma cidade organizada, com iluminação de LED, com pavimentação, é gostoso ver uma cidade pequena. Estou dando um exemplo de Itamarana aqui para elucidar. Uhum. Então, esse trabalho de investimento nas cidades tem esse caráter também de retenção da população, para que ele não faça esse fluxo migratório dentro do Estado, porque isso é ruim para o Estado, é ruim para a cidade pequena que perde gente, perde receita, do ponto de vista orçamentário, e para a cidade grande que vai ter mais necessidade de novos serviços para atender esse novo cidadão. Então a gente tem feito esse trabalho também como um trabalho de contenção urbana, para que as pessoas possam ser felizes nas suas cidades. Evitar um pouco esse fluxo migratório que ficou muito claro nos últimos 20 anos. O Paraná teve esse fluxo das pequenas cidades para as cidades polo, que acabam atraindo muita gente. Falando em fluxo, né, a gente tem Londrina como esse polo que oferece, claro, vagas de emprego, serviços na área da saúde, por exemplo, e tem muita gente da região que acaba vindo todo dia de manhã para Londrina, Exatamente. volta todo dia à tarde. E aí a gente tem um assunto que interessa muito para o londrinense, que é o terminal metropolitano. Em que pé que está essa obra, secretário? A gente viu que os trabalhos já começaram ali no terreno, na Avenida Leste-Oeste. O que o senhor tem de novidade sobre isso para a gente? Esse é um sonho antigo de todo londrinense que usa o transporte coletivo, da necessidade de ter um transporte integrado, um terminal adequado para dar conforto e tranquilidade ao usuário. O Estado, no passado, fez a compra do terreno, oriundo do recurso da Copel, né, da privatização da Copel, foram 20 milhões de reais na compra do terreno. Na Secretaria já avançamos com todos os projetos, o projeto deve ficar pronto agora no mês de maio, e após o projeto pronto no mês de maio, nós teremos aí 30 dias para fazer as avaliações, possivelmente em junho já a gente consegue colocar a licitação na praça. Isso significa que a obra efetivamente deve começar lá por setembro, outubro, caso não tenha nenhum tipo de briga ou pendenga judicial. Mas o Estado já está em posse do terreno. Nos relataram que tinha problema de segurança, né? Porque ele era um terreno privado e agora passa a ser público. E terreno vazio tem problema com dengue, né? Com morador de rua, com invasão. Isso tudo o Estado contratou uma empresa de segurança para manter o imóvel adequado, mas nós estamos muito otimistas que em setembro, mais tardar outubro, a gente deve iniciar essa obra, que é uma obra importante de mobilidade, porque, como você bem mencionou, Londrina tem esse caráter, né, de uma cidade onde a região se encontra, né, onde as pessoas vêm trabalhar, onde as pessoas buscam serviços de saúde, enfim, uma cidade com muita densidade, obviamente precisa de um espaço adequado e o terminal vai atender essa expectativa. Outras obras que têm investimento do governo do estado é justamente os PANs, né, os pronto atendimentos municipais. São obras que a gente tem acompanhado, tem visto que elas estão atrasadas, né, tem pedido de aditivo, inclusive. Tem algum trabalho da Secretaria especificamente para tentar agilizar, ou lá no governo do estado, para tentar agilizar essas obras? Olha, as obras específicas do PAN são obras na Secretaria de Saúde, né? A orientação do governador, ele quer uma saúde descentralizada. Então, essa infraestrutura, seja numa cidade grande como Londrina ou numa estrutura descentralizada, é importante, que a gente não quer evitar aquele turismo da saúde, né? Que coloca passageiro numa van para tratar em um lugar, para tratar em outro. Então, quantos mais equipamentos nós tivermos de forma descentralizada, melhor o serviço de saúde será prestado. Mas, obviamente, são obras que dependem de projeto, de licitação, empresa que quebra, empresa que volta. Uma obra pública ainda tem essa condição, né? Eu falo sempre que para fazer uma casa a gente tem que fazer projeto, tem todo um encaminhamento. Na área pública não é diferente, mas ainda tem a burocracia da área pública. Então tem uma série de obras em todo o Paraná, mas obviamente sempre vai ter uma obra ou outra com problema, mas é um assunto que nós vamos detalhar depois para verificar na Secretaria da Saúde qual obra está atrasada, quais as razões, porque o volume de obras do Estado é muito grande. Isso nos dá muita alegria. Nós nunca tivemos uma capacidade de investimento tão grande como a gente tem tido agora, mas também há falhas no processo de empresas, né? Nós temos, infelizmente, uma realidade que a gente não consegue contornar. Tem empresas boas e empresas ruins.
tem obras paradas rodoviárias em função da empresa, tem obras de escola, tem obras de construção de creches, do posto de saúde. É o que a gente não quer que aconteça, mas infelizmente isso acontece em alguns casos por questões empresariais. O que o Estado tem que fazer? Notificar, sinalizar e suspender. Porque uma empresa que não consegue fazer uma entrega de um posto de atendimento de saúde, ela vai ficar brigando por aditivo. Então a orientação do governador suspende e inicia uma licitação nova. É preferível alongar no tempo de licitação nova por uma empresa boa para poder trabalhar do que ficar nessa pendência, nessa discussão com empresas que não têm compromisso com o Paraná. O senhor falou de desburocratizar, né? A gente viu que tem uma parceria importante do Paraná com o Google, né, para o uso de inteligência artificial. Como que isso pode contribuir quando a gente fala de uma gestão mais moderna, Claro. mais ágil, principalmente? Porque as demandas da população, elas não acompanham, geralmente, o ritmo, às vezes, de uma obra pública, de um serviço público, né? Olha, Douglas, eu tenho 2 filhos, o Francisco de 15 anos e a Mariana de 13. E eu fui estudar esse negócio de inteligência artificial, porque é uma coisa nova, a gente não sabe, né, aonde vai parar esse negócio. E depois de alguns estudos, de algumas palestras da Marta Gabriel, que é uma sumidade na área, eu cheguei em casa, pai, olha, vão olhar a inteligência artificial, vão estudar, que não dá para ficar de fora. E aí eu conversando com o governador Ratinho, ele, mesma coisa, eu vou orientar meus filhos para também estudar, que é necessário. E aí nós firmamos uma parceria com a Google, é a primeira parceria estratégica da Google com o Estado. Nós temos o Alex Canziani, que é o secretário de Inovação e Inteligência Artificial, que é aqui de Londrina, que conhece tão bem esse assunto. E a gente iniciou uma trajetória de poder fortalecer e trazer soluções para ajudar o dia a dia da gestão pública. Nós dividimos em 2 cenários. O primeiro é o que eu chamo de para fora. São ações que vão beneficiar diretamente a população. Desde uma prova de vida do Detran, você não precisa ir numa unidade Detran para fazer uma fotografia. Faz por celular, com inteligência artificial, reconhece que você está vivo, né? Tem tecnologia para isso. Isso é um exemplo banal, né? Até mesmo inteligência artificial para poder melhorar a gestão da educação, da saúde. Vou dar um exemplo. Hoje os professores do Paraná têm a aplicação de inteligência artificial para poder corrigir redação. Então uma redação que um professor demorava 4, 5 minutos para ler e corrigir, né? Numa sala de 30, 25 alunos, você imagina o tempo, não é desperdiçado, mas o tempo consumido pelo professor, né? Despendido. E agora a inteligência artificial auxilia o professor, já corrige a prova, já sinaliza quais as ações que o aluno deve fazer para ter um aperfeiçoamento. Isso dá uma condição de melhorar a educação pública e desafoga um pouco o dia a dia do professor. Nós já estamos com 8 aplicações de inteligência artificial rodando no Paraná, acontecendo. E até final do ano, dezembro, agora nós vamos dar uma estilingada, nós teremos 30 soluções. Vai ser o número 1 do Brasil e a gente reconhece que a inteligência artificial é importante para poder reduzir o tempo, melhorar o serviço público e nos traz muita economia. Então isso é importante também, porque significa menos retrabalho, menos trabalho repetitivo. Isso tudo tem um ganho direto no dia a dia da população e nos permite aperfeiçoar esses mecanismos para poder atender melhor o cidadão paraense, que esse é o grande objetivo. Agora, temos todo um cuidado importante, porque a gente fala em inteligência artificial, eles falam, não, vamos pegar meus dados, lá vem o governo querendo fazer alguma coisa. Tem todo um regramento, né, a lei de proteção dos dados. O Estado tem uma série de restrições também, de apontamentos, que é feito numa comissão agora que vai fazer todo o regulamento do uso da inteligência artificial, com ética, com ponderações, com entidades participando, né? Porque é um caminho sem volta, mas, obviamente, é necessário controle, é necessário uma série de ações para quem tem a utilização desses mecanismos de uma forma positiva. Ainda no tópico da tecnologia, tem o Korean Valley, né, ali em Ivaiporã, que vai tratar justamente dessas startups sul-coreanas que vão ter um trabalho aqui perto Sim. de Londrina. Startup, tecnologia é o futuro, né, secretário? Futuro. Eu tive na Coreia com o pessoal ali de Ivaiporã, o Montanha, né? Nós estivemos em Seul conhecendo a estrutura de startups. Me lembro muito bem que nos foi apresentado na época um drone que tinha autonomia de voo, era um drone a hidrogênio, um drone demora, não lembro qual é o valor, 30 minutos, às vezes ficava 3 horas sem necessidade de bateria. Isso tem um ganho, seja no agro, com produtividade, na segurança pública, enfim. Tinha muita coisa legal. E naquela ocasião, nós fizemos uma parceria com uma empresa sul-coreana, apoiada por empresas multinacionais, onde o aluno, quando ele está estudando, a câmera vai avaliando o desempenho, se aquela matéria tem dificuldade, ela vai dando
pelas feições também, pela questão emocional, qual que é o desempenho dele, o que ele precisa aperfeiçoar, o tempo de estudo, quais as áreas que ele precisa intensificar. Então tem muita coisa legal. E inovação, Douglas, é um assunto que a gente sempre vincula muita tecnologia, né? Mas inovação não é tecnologia. Tecnologia, o dispositivo e inovação são processos das relações humanas, de poder trazer soluções que vão melhorar nosso dia a dia. E tudo isso, tecnologia e inovação, está muito vinculado à educação. É por isso que o Paraná tem feito um trabalho muito intenso na área educacional. Nós temos a melhor educação pública do país, nos dá muito orgulho ser o primeiro do ranking do Brasil. No ensino médio fundamental, avançamos muito, e sempre com esse olhar, e o governador Ratinho Júnior sempre insiste, esse olhar para as novas profissões do futuro que estão atreladas à tecnologia. Robótica, programação. Hoje mesmo, nas escolas aqui do Paraná, nós temos 500 mil alunos estudando robótica. 500 mil estudando programação, 350 mil estudando robótica. E isso nos garante que esse aluno da escola pública paranaense, quando ele for ingressar no mercado de trabalho, ele vai ter condições de competir com qualquer um. Então é essa forma dele poder lá na frente ter oportunidade como um menino de uma escola privada que nem tem robótica. Eu brinco sempre, ó, na escola privada, quem que tem robótica aí? Não tem. Na escola pública do Paraná tem. E isso é garantia que a gente vai dar condições desse menino poder brilhar na frente. E por que a gente fala isso, Douglas? Londrina tem se consolidado como um case importante de empresas, grandes empresas de tecnologia, empresa indiana, empresa americana, em função da mão de obra qualificada que Londrina tem, em função desse arranjo da educação com a Universidade Estadual de Londrina, com outras faculdades, né, com tudo que tem aqui em Londrina na área de inovação. Só que qual que é a nossa preocupação? Uma cidade paranaense qualquer investe milhões no ensino básico, dinheiro do contribuinte daquela cidade. Depois ele entra no ensino médio, é responsabilidade do Estado. Aí o Estado investe outros milhões por ano. E investimento em educação sempre é muito bom. No caso paranaense, nós temos ainda as universidades estaduais, como a de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, onde o Estado ainda aporta mais recursos para formar esse jovem com potencial de trazer riqueza, de prosperar, de ter sua vida feliz. Só que muitas vezes a gente faz essa formação com dinheiro público e no final do ciclo ele vai embora. Olha, eu vou para Boston. Tem qualidade? Olha, eu vou para Nova York, eu vou para São Paulo, eu vou para Goiânia. Toda vez que isso acontece, é uma derrota coletiva. A cidade tem que ter capacidade de reter os seus talentos, de atrair talentos, reter os seus talentos e não perder talento para lugar nenhum do mundo. Então é essa lógica que a gente tem trabalhado no Paraná, de a gente poder criar um ambiente para que esse talento possa estar produzindo aqui. Ele pode trabalhar em teletrabalho. Tem muitos casos no Paraná de jovens trabalhando para empresas nos Estados Unidos, está tudo certo, porque o dinheiro dele fica aqui. Mas é injusto socialmente para um Estado que investe e no final, por falta de oportunidade, por falta de uma série de fatores, ele tem que ir embora. Então a gente está mudando um pouco essa lógica, a gente quer, o governador usa a expressão berçário de talentos, a gente quer transformar o Paraná nesse capital humano de alto impacto, de alta qualidade, de altamente remunerados. E Londrina é um bom exemplo que isso pode ser, que é possível, porque Londrina tem sido um ambiente de atração de talentos e retenção de talentos, né? Mas talvez a cidadezinha pequenininha aqui ao entorno não tenha essa mesma dinâmica. Então a lógica é justamente poder expandir, né, essa realidade, e nós temos essa vantagem competitiva, nós temos uma mão de obra qualificada, um recurso humano altamente qualificado de alto desempenho. É esse foco que a gente quer dar, porque a gente sabe que isso será o futuro e o futuro das profissões está muito vinculado a essas áreas. O senhor falou de Tamarana, né? Quem vai de Londrina para Tamarana ou vai de Londrina para Curitiba ou faz o caminho contrário, passa por um trecho da 445 que ainda é de pista simples, né? O governo duplicou até Irerê e depois de Lerrovilha até Mauá da Serra. Trouxe um certo alívio também para o governo do estado o acordo judicial que vai garantir a obra? Muito. A gente quer finalizar uma obra, né? Porque é uma coisa inconcebível. A primeira cidade mais populosa do Paraná não está conectada com a segunda cidade mais populosa do Paraná de forma duplicada. Curitiba-Londrina, uma coisa que não dá para entender, né? Como é que essa obra não foi realizada antes? Nós precisamos trazer essa infraestrutura e duplicações e infraestrutura adequada. E a 445, essa conexão importante agora, de uma forma definitiva, vai finalizar essa novela, porque infraestrutura traz desenvolvimento. E Londrina está encostadinha aqui em São Paulo, que é o maior mercado consumidor da América Latina. A economia do estado de São Paulo é maior que a economia da Argentina inteira. Se a gente faz um raio econômico do PIB do Sul e Sudeste, ou do Brasil, da América do Sul, o Paraná está no centro de 80% da riqueza dessa região. Buenos Aires, Santiago, Sul, Sudeste, São Paulo. Então nós temos muita oportunidade. Agora, obviamente, precisa investir em infraestrutura, ambientes de produtividade com educação de ponta,
Então, esse ambiente, esse epicentro econômico, Londrina está numa situação privilegiada e, obviamente, avançando para que a gente possa gerar mais oportunidades. Falando um pouquinho agora do ano que vem, né, secretário? O senhor é cotado para suceder o governador Ratinho Júnior. O senhor está fazendo exatamente o mesmo percurso que o Ratinho fez, né? Na época que ele era secretário do Beto Rich. Não era Secretaria das Cidades, mas era a mesma finalidade. Era o mesmo cidade, nome? Mudou o nome. Então, tinha a mesma finalidade. CEDU, era CEDU, urbano, né? É um sinal de que o senhor vai ser o candidato para a sucessão? Perguntem, Douglas. Olha, Douglas, eu vou ser bem honesto, franco. É óbvio que eu estou feliz, tô orgulhoso de poder ser colocado numa posição de sucessor do governador Ratinho Júnior, um governo que a gente tem muito orgulho e da qual eu participo desde o primeiro dia. Eu fui secretário da Casa Civil no primeiro mandato, depois secretário do Planejamento e agora secretário das Cidades. E a gente realmente acredita, e eu como secretário do Planejamento, que fui até então, meu papel era avaliar os indicadores. E todos os indicadores do Paraná melhoraram. A gente melhorou muito de forma qualitativa. O que a gente não quer é desperdiçar esse ritmo, essa metodologia, esse espírito. E nós acreditamos que sim, temos que ter um projeto de continuidade. Estamos discutindo um projeto de Paraná. Mas, obviamente, eu sei que isso é uma jornada longa, tem grandes nomes também no partido, que isso é muito bom que tem debate, né? Estou muito focado agora na secretaria, uma secretaria complexa, muito grande, né? Com muito dispêndio de recursos, investimentos. Então, precisa de muita gestão. Eu estou concentrado nesse trabalho de gerir, de poder dar resultados. E no tempo do eleitoral, no tempo das coisas, se esse for a vontade do grupo, do governador e da vontade divina, porque uma vontade não depende só da gente, depende de coisas maiores. Eu estarei pronto para esse desafio, até porque eu estou já há muito tempo nessa trajetória. Mas a gente sempre diz que gato, né, escaldado, né, a gente fica meio fica atento. Vamos aguardar todos os dobramentos, que tem muita amarra política nacional, os palanques regionais. Isso pode configurar muita coisa, reconfigurar muita coisa no processo político. Então, eu estou muito focado na secretaria, obviamente, no momento adequado, se isso for o desejo, estiver bem posicionado, vamos para frente. Eu brincando, Douglas, eu falo sempre aquela analogia do jogador. Estou com o meião esticado, camisa para dentro da bermuda, se essa for vontade, estamos prontos para o jogo. É daquelas coincidências que chamam bastante atenção. Até porque, enquanto secretário de Planejamento, o senhor ficava mais em Curitiba, né? Exatamente. Agora o senhor está percorrendo o estado. Então, assim, os sinais estão aí, né? Veja bem, a Secretaria das Cidades me dá visibilidade, né? Porque não é fácil você ficar conhecido em todo o Paraná. Eu sou conhecido no mundo político, no mundo da gestão, né? Geralmente que a gente convive um pouco mais, mas a grande maioria da população ainda não me conhece porque eu nunca disputei uma eleição majoritária, ainda não tive essa possibilidade. E, obviamente, a Secretaria das Cidades te impulsiona a ficar mais conhecido porque você faz muita obra, entrega muita obra, muito investimento, te dá muita visibilidade. E esse é um caminho que o governador Ratinho percorreu e foi exitoso, né? Então, assim, com muita humildade, estou trabalhando bastante, mas de forma muito respeitosa, acompanhando, respeitando o tempo das coisas, porque eu acredito muito que uma posição dessa forma precisa ter um olhar divino, muito criterioso para poder encaminhar o futuro de quem quer que seja para um cargo tão importante. O senhor falou justamente do Ratinho Júnior, pré-candidato a presidente, né? Também pode concorrer ao Senado, né? Depende da vontade dele também e do partido. Como que o senhor avalia a criação dessa liderança, né? Para o estado do Paraná, pensando para 2026? Olha, Douglas, eu vejo que o Ratinho Júnior, nosso governador, é candidatíssimo a presidente. É um caminho sem volta. E eu apoio essa decisão e vou te explicar por quê. Não há nação desenvolvida sem formação de lideranças. O Brasil tem poucas lideranças. Nós temos poucos líderes na área empresarial, na área religiosa, na área política. E especialmente na área política, é muito conservadora. A gente vê os mesmos personagens há muitos anos. Eu acho que é necessário um choque geracional, um choque de identidade. E o Ratinho tem essa condição por razões muito óbvias. Primeiro, é jovem. Eu acho que é necessário dar uma chacoalhada. Segundo, tem experiência política apesar da juventude. Ele foi deputado estadual, federal, secretário de Estado, governador 2 vezes, reeleito com bela aprovação num estado importante como o Paraná. O terceiro, equilibrado. Eu acho que é importante para um gestor, sobretudo no momento, nesse país tão barulhento, em ter um pouco mais de estabilidade, tranquilidade, para que a gente possa avançar e melhorar a vida das pessoas. E tem um trunfo que é a figura do pai. O apresentador Ratinho Júnior é uma figura popular, queridíssima em todo o Brasil,
que todos os dias fala com milhares de pessoas, entra na casa de milhares de pessoas, e isso ajuda a nacionalizar um projeto num país continental e complexo como o nosso. Então eu acho que o Ratinho tem todas as condições de avançar. Eu, particularmente, estou com 48 anos, 2 filhos, nunca fui governado por alguém da minha geração no Brasil. Sempre é uma outra geração, que não estou falando aqui que não contribuiu, deram suas contribuições, mas acho que é o momento de romper um pouco essa tradição. O Brasil precisa se modernizar. O Brasil precisa ficar conectado com esse mundo real da qual nós estamos um pouco alijados. O agronegócio do Brasil é exemplo para todo mundo. É de ponta, é tecnológico, é forte. Nós temos um mundo empresarial maravilhoso, forte, dinâmico, mas quando a gente olha para o governo, parece que é um governo antigo, antiquado, velho, né, que consome muito tributo e não entrega nada à população. Então essa percepção, ela não é uma percepção, é uma realidade. E acredito que o Ratinho pode inverter um pouco essa lógica, apresentando o que já foi feito no Paraná. O que nós estamos vivenciando no Paraná, melhora de indicadores, gestão com evidências, vamos avaliar indicador, por que nós vamos fazer estrada A, não vamos fazer estrada B, qual é a prioridade? Se eu mudar esse ponto aqui, qual vai ser o meu impacto na criminalidade, na saúde pública, no atendimento à mulher? Então é preciso olhar o Brasil, o Estado, com possibilidade de gestão, olhar indicadores, com métricas para tomar decisão. E o Ratinho, com esse vigor, com essa vontade, eu tenho convicção que vai ser uma candidatura extremamente competitiva. E, na minha opinião, pelo que eu estou sentindo, quem te anda muito nas ruas, lógico que o Paraná ele é figura conhecida, a população está buscando uma alternativa, vai estar um pouco exaurido só da política. E hoje eu dizia pela manhã aos prefeitos, qual que é a agenda de educação do país? E aqui não estou discutindo A, B, direita, esquerda, nada disso. Quando você não tem debate, qualquer coisa vai. Nós estamos discutindo tanta coisa no Brasil, não estamos discutindo o futuro. Qual que é a agenda de saúde? Qual que é a agenda de ciência e tecnologia? Qual é a agenda de país para poder crescer e se desenvolver? Nós não temos. Nós estamos discutindo tudo, menos o que realmente importa. Então, acho que o processo eleitoral dá essa condição da gente debater o país, discutir o país e, obviamente, dar condições para que novas lideranças possam emergir e a gente poder ter alternativas de voto na próxima eleição.